Mais uma vez, aqui mais um vídeo para o canal de Deus por meio de Enoque Castro, filho do Pai Eterno. Mais uma vez aqui na praça, em frente à prefeitura da cidade onde eu resido. Já estava há dias que a gente não vinha aqui na praça, né? Quinta-feira passada nós estivemos na praça lá da cidade de Araripina, para nós darmos o testemunho direto da mensagem do quarto anjo. E hoje, no dia da feira, aqui na segunda-feira, que é o dia da feira aqui na cidade onde eu resido, eu vou transmitir a mensagem aqui, a mensagem do quarto anjo aqui, nesse momento aqui agora. A gente vai pegar o megafone, vamos colocar o celular no bolso, porque eu ainda não tenho um auxiliar, meu irmão, que grave as mensagens para mim. Não tenho. Aqui só tenho mesmo de ser humano mesmo, eu aqui nesse momento, mas tenho a presença do meu irmão eterno por meio do seu espírito, também dos anjos que vêm me auxiliar, né, também, para me proteger, para me guardar. Então nesse momento aqui nós vamos pegar o megafone, né, e vamos transmitir a mensagem aqui do terceiro anjo. E do quarto anjo, né? O quarto anjo dá força à terceira mensagem angélica. Bora logo essa mensagem ela vai receber uma ferrenha de uma perseguição, mas mesmo assim a gente não pode temer, né? Temer as consequências. Vamos nesse momento colocar aqui o celular no bolso, ver se ainda a câmera vai ficar de fora, né? Se alguma vez você não vê o movimento, mas vai ver a voz, né? Não, mas dá pra ver. A câmera tá... Eu usei a câmera de frente, né? Ela tá... A câmera de frente, não, a câmera de trás mesmo. E tá dando pra ela ficar fora do bolso, pra poder dar essa mensagem aqui, a mensagem do quarto anjo, né? Mensagem aqui que a gente vai dar aqui com viva voz, né? Quando na história da Terra aconteceu que foi introduzido aqui na Terra a chamada falsa liberdade religiosa, a Igreja Apostólica, ela saiu das mãos de Cristo no ano 31, quando Cristo veio ao mundo pela primeira vez. Os 12 apóstolos eram os líderes da igreja naquela ocasião. Era chamada a Igreja Apostólica, na era primitiva. Naquela ocasião a igreja estava pura, por isso que ela é representada no Apocalipse 12 como uma igreja vestida do sol. Naquela ocasião ela estava pura. Porém, quando os apóstolos faleceram, o próprio Paulo disse que entraria inimigo no meio da igreja e que não pouparia o rebanho. É verdade. E esse inimigo que entrou no meio da igreja para não poupar, o grande Constantino o Grande, foi ele que idealizou a primeira lei falsa de liberdade religiosa. E essa lei falsa de liberdade religiosa consiste, naquela ocasião primitiva, a igreja unida-se ao paganismo. Constantino, ele era o rei pagão, e como pagão, ele adorava o Sunday, dia do sol. Ele adorava o sol. Os pagãos naquela ocasião, eles tinham uma trindade. Eles adoravam o sol, a lua e as estrelas. Constantino, como um acérrimo adorador do sol, ele fez o seguinte: porque a igreja não foi derrotada com a perseguição por intermédio dos leões no Coliseu. A igreja não foi derrotada, mas infelizmente, quando os inimigos cessaram a perseguição de morte, aí introduziram a maior de todas as perseguições, a maior de todas as estratégias do inimigo, que é quando o inimigo coloca tem aquele ditado: se você não pode com o inimigo, junte-se a ele.
Então Constantino não conseguiu vencer a Igreja Apostólica com a perseguição. Então o que é que ele fez? Então ele fingiu ser cristão e fez a primeira lei de falsa liberdade religiosa, o Edito de Milão. O Edito de Milão, no ano 313, chamado de tolerância, esse edito aí foi a primeira lei de falsa liberdade religiosa. Como resultado dessa lei, do Edito de Milão de falsa liberdade religiosa, aí nasceu o primeiro fruto dentro da igreja dessa falsa liberdade religiosa, que foi o filho do... que depois foi adotado como filho do papado, que foi o primeiro decreto dominical. No dia 7 de março de 321, Constantino fez o primeiro decreto dominical. E aí passou a ser, porque Constantino propôs fez a seguinte proposta: olha, vocês não sejam fanáticos, não fiquem guardando só o sábado, não, guardem também o domingo. Aí os cristãos permitiram. Aí com isso, a igreja que saiu pura, a igreja que era pura, o cavalo branco, aí tornou-se a igreja de Justiniano no ano 538. A igreja, porque o bispo, o imperador de Roma, passou a ser chamado bispo de Roma. E então começou a supremacia papal, que foi do ano de 538 até 1798. E esta supremacia acarretou terrível perseguição àqueles que quiseram ser fiel a Deus, pois cumpriu o que está em Daniel 7,25, falando do surgimento do papado, o qual é a besta do Apocalipse 13. Então, Daniel 7,25 disse assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Esse 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo é 1260 dias. E dia em profecia, de acordo com Números 11:34 e Ezequiel 4:6, é ano. Então a supremacia papal, ela durou 1260 anos. E o que é a igreja? A igreja que é chamada no Apocalipse 13 de a besta do Apocalipse 13, o sistema papal, foi uma chacina. Surgiu nessa ocasião, principalmente aí depois da Reforma Protestante em 1517, surgiu a seita de Inácio de Loyola, chamada seita dos jesuítas, de bruxos, a mais terrível sanguinária, que acarretou, levaram muitos cristãos para serem mortos, serem comidos, serem cortados ao fio da espada. Mas no Apocalipse 16, principalmente no contexto da 7ª praga, Deus vai ressuscitar esses terríveis inimigos, os mais acérrimos inimigos da verdade, e eles vão beber do cálice da ira de Deus. Mas eu falei para vocês da falsa liberdade religiosa na Idade Média, na Era Primitiva e na Idade Média. E hoje? Será que ela também está acontecendo hoje, a falsa liberdade religiosa? Sim, meus irmãos. Pois no Concílio Vaticano II, em 1962, o concílio de todas as igrejas indo para Roma, para a estrada de mão única, que é para Roma, porque as igrejas que se uniram com Roma, elas foram para a estrada de mão única, que é um caminho sem volta. Aí nesse concílio, para introduzir a falsa liberdade religiosa agora nos últimos dias, eles, na reunião, decidiu-se que a igreja presbiteriana, ela trabalharia na parte do ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é as igrejas unidas nos pontos em comum de doutrinas. Doutrinas que o papado transportou do paganismo, introduzindo para dentro das igrejas. Esta é
uma das partes da estratégia da falsa liberdade religiosa agora. A Igreja Presbiteriana foi escolhida nesse Concílio Vaticano II para fazer parte da igreja que ia trabalhar a união das igrejas. Por isso que em 2017 Tony Paula declarou: acabou o protesto. Dizendo que acabou o protesto. Acabou o protesto dentro das igrejas, a qual virou morada de demônio. Ouviu de todo espírito imundo, porque aqui nós também estamos transmitindo a mensagem do quarto anjo. É avisar que as igrejas virou morada de demônio. Aí ele disse que acabou o protesto, mas o protesto não acabou, porque Deus tem os seus filhos sinceros dentro dessas denominações. E Satanás sabe disso, então ele cria nessas religiões um falso reavivamento, a fim de que as pessoas pensem que Deus está dentro delas. Mas eles, os sinceros filhos de Deus que estão dentro dessas igrejas, que fizeram parte do ecumenismo, que faz parte do ecumenismo, Deus vai chamar para sair. E a segunda igreja que foi escolhida para outro departamento, o departamento de assuntos públicos de liberdade religiosa, mas não é uma verdadeira liberdade religiosa, é uma falsa liberdade religiosa. Foi escolhida a Igreja Adventista Sétimo Dia. A Igreja Adventista Sétimo Dia, ela se assentou na cadeira da ONU para tratar de assuntos de liberdade religiosa, mas não é uma verdadeira liberdade religiosa, é uma falsa liberdade religiosa. E por isso que a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, 9 a 12, fala: se alguém adorar a besta e a sua imagem, a besta, nesse caso aqui, o sistema papal, a imagem da besta, as igrejas. Por isso que existe esse assunto de falsa liberdade religiosa. E essa falsa liberdade religiosa é a igreja comandando o Estado. Assim como a primeira besta que emergiu do mar de 7 cabeças comandou os 7 países da Europa na perseguição medieval contra os cristãos. Agora, no último dia, a imagem da besta, as igrejas, vão comandar o poder civil, por isso que são chamados de imagem da besta. Vão comandar o poder civil para perseguir os remanescentes. E quem é os remanescentes? Aqueles que vão atender o alto clamor da mensagem do quarto anjo: saia dela, povo meu. Ela, em procia, é as igrejas, a imagem da besta. E a Igreja Católica Romana, a besta do Apocalipse 13. A imagem da besta, as igrejas. E eu vou dizer para você qual é o sinal da besta. Para nós entender o que é o sinal da besta, nós precisamos entender qual é o sinal de Deus. A Bíblia diz: também lhes deu o meu sábado para servir de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor que o santifica. O sinal de Deus é a observância do sábado do 7º dia. Então, como Satanás ele quer ser adorado como Cristo foi, então ele estabeleceu um sinal contrário ao sinal de Deus. E esse sinal contrário é também chamado de sinal da besta. É a guarda do falso sábado, que é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é um dia do Senhor, é o dia de adoração ao sol. Por isso que uma das pragas, o sol vai aquecer 7 vezes mais, porque após Deus advertir o mundo com a mensagem, na conclusão da mensagem do terceiro anjo, quando Deus advertir a cada nação, tribo, língua e povo, que ficar bem legível os 2 caminhos, o caminho, porque agora vai ter o juízo final. Então todo mundo vai a guerra do Armagedon. De um lado, Cristo e seu povo, observando os mandamentos dele. E de outro lado, os que adoram a besta e aceitam o sinal da besta, guardando o domingo. Mas todos que guardarem o domingo vão sofrer, e que não se arrepender, vão sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Porque assim como os antediluvianos, quando levantaram a sua mão em rebelião contra o Criador, Deus entrou em juízo. Então agora os moradores da terra, ao ser influenciados pela falsa liberdade religiosa, vão levantar a sua mão
em rebelião contra o Criador. Então vai ser tocado as 7 trombetas. E a sétima já é as 7 pragas, juízo sem misericórdia. Mas as 7 pragas não cairão sem que primeiro Cristo faça, sem que primeiro seja concluída a mensagem do terceiro anjo, sem que todo mundo seja advertido. Após todo mundo ser advertido, a respeito dos 2 caminhos, a respeito da legitimidade dos 2 caminhos, o caminho de temer a Deus, o caminho de adorar a besta, quando Deus esclarecer, todo mundo tinha feito sua final escolha, então Cristo faz a solene declaração que está lá em Apocalipse 22:11. Apocalipse este que já tem até experiência moderna de alguém que se levantou a zombar do Apocalipse e teve consequência imediata. A cantora Ivete Sangalo zombou do Apocalipse e teve consequência imediata. Então, quando Cristo disser, continue o injusto na prática da injustiça, e o sujo sujando-se mais ainda, e o justo na prática da justiça, e o santo santificando-se mais ainda, quando Cristo fizer essa solene declaração, então começa a cair as 7 pragas do Apocalipse 16. Mas aqueles que deveras temer o Senhor, e que pela fé clamar o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes, e serão havidos por dignos da vida eterna. Mas a história antediluviana vai se repetir. Não que vai ser salvo tão pouca pessoa como foi no dilúvio. Só foi salvo Noé, sua família, mas agora no último dia já está revelada uma grande multidão de varonil, filhos de Deus. E Cristo agora, para concluir com mais êxito a obra do que quando ela começou, pelos apóstolos, agora não só são 12, agora são 144 mil discípulos de cada nação, tribo, língua e povo. E desses 144 mil discípulos, uma grande multidão, a qual ninguém conseguirá contar. E cada um de nós é convidado a fazer parte desse perseguidos e impopulares filhos de Deus, a grande multidão e os 144 mil. Porém, meus irmãos, infelizmente é um número pequeno comparado com aqueles que não vão se colocar corajosamente ao lado de Deus. É um número pequeno, mas que não é um número tão pequeno como foi quando Noé entrou na arca. Mas após Noé entrar na arca, após Noé fazer o último apelo, então ele entrou e a porta fechou após ele. Então, após concluir a mensagem do terceiro e do quarto anjo, então fecha-se a porta da misericórdia. E aí chegará um momento que não haverá mais intercessor. Aí haverá um tempo de angústia na terra, qual nunca houve. Daniel 12:1. Mas todo aquele que, com fé e obediência, observar os mandamentos de Deus, inclusive o selo do Deus vivo, eles vão receber grande recompensa da parte do nosso Deus. Amém. Deus abençoe. Estou aqui mais um vídeo aqui para o canal Enoque Castro, dando aqui a mensagem do terceiro anjo e do quarto anjo, a advertência a respeito da falsa liberdade religiosa, a respeito do que é a advertência do quarto anjo, né? Denunciando a Babilônia, a grande Babilônia, que virou morada do demônio, e denunciando também o sistema papal. Os filhos de Deus receberão nesse último dia coragem, agora nós estamos ainda com a coragem da chuva temporânea, né? Mas logo logo vamos receber a coragem da chuva serôdia, que é o momento em que a terra vai estar sendo assolada com inundações, assolada ainda mais forte, porque é o momento na hora do alto clamor, será o momento das 7 trombetas, que estará sendo tocada na terra, porque Cristo vai executar juízo e justiça em favor dos seus filhos, mas vai executar juízo de permitir juízo de condenação, permitir que o inimigo atue na vida daqueles que não quiseram se arrepender, porque aqueles que fizeram a escolha ao lado de Satanás, eles terão a consequência de se escolher estar do lado de Satanás. Mas aquele que escolher estar do lado de Cristo, receberão uma maravilhosa recompensa de coroa de vida eterna, porque Cristo disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aqui mais uma vez, aqui na feira,
né, dando essa mensagem, pois estamos com saudade. Deus abençoe, em nome de Jesus.